Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos tratar da Grande Seca de 1877, uma das maiores secas da história do Nordeste do Brasil. Bem, nós estamos falando de uma época em que o Brasil vivia os seus momentos finais do Império. O governo de Dom Pedro II já estava se caminhando para o fim. O Nordeste ainda dependia de uma economia muito de subsistência, de produção agrícola, de subsistência. Já tinha passado por muitas secas ao longo do período colonial, do período imperial, mas aquela seca de 1877 foi extremamente diferente, porque ela foi muito mais severa, muito mais intensa. Existe um texto de um historiador chamado Mike Davis. O texto é Holocaustos Coloniais, Clima, Fome e Imperialismo na Formação do Terceiro Mundo, em que ele comenta a respeito dessa seca do final do século XIX e como ela afetou várias regiões do mundo. Nós vamos focar aqui no caso brasileiro, por questões óbvias, mas vale salientar que o final do século XIX, especialmente da década de 1870, principalmente os anos finais da década de 1870, foram de extrema dificuldade em várias regiões do mundo, principalmente devido a questões climáticas, né? O historiador Mike Davis ele comenta justamente como essa seca afetou regiões como Brasil, Índia, Coreia, Filipinas, e essa seca afetou essas regiões em um momento de expansão das potências imperialistas, né, em várias dessas regiões, e isso, de certa medida, acaba contribuindo para a subjugação colonial dessas localidades por parte de potências europeias, em um momento em que sua população se encontrava fragilizada devido a essas crises climáticas, a essa seca que matou muita gente, né? Então, isso é uma coisa importante de ser dita. Essa seca de 1870 ela não ocorre apenas no Brasil, ela é um fenômeno que teve impactos em várias regiões do mundo, mas nós vamos focar aqui no caso brasileiro, evidentemente, que afetou sobretudo o Nordeste brasileiro, né? As causas dessa seca são várias, mas certamente, no caso do Brasil, especialmente, o que talvez tenha contribuído de maneira decisiva foram alterações provocadas no Oceano Pacífico, na temperatura do Oceano Pacífico, devido ao fenômeno que os geógrafos chamam de El Niño. Esse fenômeno, ele, enfim, tem várias características, mas uma delas é aumentar de maneira significativa a temperatura do Oceano Pacífico, e isso tem como uma das causas secas em algumas regiões, né? Então, uma das principais causas, vamos dizer assim, do ponto de vista climático, físico, para a ocorrência dessa seca de que nós vamos tratar foi o fenômeno El Niño, né? Uma das coisas que devem ser levadas em conta é que na época em que essa seca se desenvolveu, não havia uma prevenção muito eficaz a fenômenos do tipo, ou seja, o Nordeste já tinha passado por muitas secas ao longo de sua história, mas aquela, como eu disse no início do vídeo, era diferenciada, ela foi muito mais severa, foi muito mais intensa, e o Nordeste não estava preparado do ponto de vista de prevenção mesmo a fenômenos desse tipo tão intensos. Então, não havia, por exemplo, um sistema de reservatórios de água, né, no Nordeste eficiente, né? A falta de atenção por parte do governo imperial àquela região do Nordeste que já vinha em crise há muito tempo, desde a época da decadência do açúcar, evidentemente que agravava a situação, né? Outra coisa que também foi crucial para essa seca foi o fato de a maioria da população livre e pobre depender basicamente da agricultura de subsistência. Então, se uma família vive da agricultura de subsistência, ela não tem muita margem para armazenagem de alimentos. Então, quando vem o período difícil de seca, mesmo rígida como foi aquela, ela fica de mãos abanando, vamos usar assim a expressão popular, né? Onde foi que aconteceu essa grande seca, principalmente? Sobretudo no Ceará, mas em províncias também próximas do Ceará, como a Paraíba, o Pernambuco, o Rio Grande do Norte, uma parte do Piauí, isso que nós chamamos hoje de polígono das secas, né? Aquela região do semiárido nordestino,
em que esses fenômenos são mais intensos. Os relatos da época, se nós remontarmos os relatos da época, eles dão conta, né, que, aí vocês podem ver no mapa, né, pessoal? Eu tinha esquecido de passar o vídeo. Os relatos, quer dizer, o slide. Os relatos da época, eles dão conta de que muita gente morreu de fome naquele contexto. Muitos animais foram sacrificados, rebanhos inteiros chegaram a morrer, crianças foram abandonadas pelos seus pais, há relatos de canibalismo, né? Muitos animais de estimação não escaparam, ou seja, os relatos da época eles são, de certa maneira, assombrosos, né? E, é claro, além da seca que estava afetando essa região do Nordeste, um outro fenômeno que se desenvolvia naquele mesmo contexto era a varíola em expansão pelo mundo, no Brasil não foi diferente. Isso fez com que muita gente também morresse de varíola. Então, você soma aí seca intensa com varíola, é um fenômeno realmente de catástrofe, né? Catástrofe mesmo, né? Essa grande seca teve como uma de suas principais consequências os amplos deslocamentos populacionais que ocorreram dentro das próprias províncias do Estado do Império do Brasil. Aqui nós damos destaque notadamente ao Ceará, que foi a região mais afetada por essa seca, né? Várias pessoas saindo dos sertões cearenses em direção ao litoral, principalmente a capital Fortaleza, que naquela época, segundo dados do momento, né, tinha em torno de 25 mil habitantes e a população mais que triplica devido a essas populações que chegavam do interior fugindo da seca, né? Há muitos relatos sobre isso também. É, Outra coisa eram os deslocamentos interprovinciais, né? E em um artigo da professora Maria Verônica Severo, ela comenta justamente sobre isso, né? Sobre esses deslocamentos que aconteciam entre as províncias que estavam sendo afetadas para as províncias que não estavam tão afetadas e como o governo incentivou, de certa maneira, esses deslocamentos a partir, inclusive, de programas de financiamento de passagens para essas pessoas que estavam tentando fugir da fome, né? Então, o governo imperial chegou a criar programas de pagamento de passagem para pessoas que quisessem sair do Nordeste, dessas regiões afetadas pela seca, para tentar a sorte na Amazônia do Brasil, que estava em processo ainda de povoamento naquele contexto, províncias do Sul, como São Paulo e Rio de Janeiro. Lembrem, gente, na época não existia a história de Sudeste, né? Se chamava Sul. As províncias do Sul eram, enfim, São Paulo, Rio de Janeiro, todos que estão, devido ao Brasil ao meio, norte, e os que estão abaixo do meio eram chamadas de Sul. Então, o governo também contribuiu muito com esses deslocamentos na época, né? A seca foi relatada de várias maneiras. Uma das maneiras mais que comovia a população, inclusive como estratégia de ajudar as vítimas da fome, era o divulgamento de imagens que retratavam pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Aí vocês podem ver no slide que eu coloquei uma fotografia da época, né? Um senhor extremamente debilitado, uma criança que provavelmente por questões de falta de acesso a alimento, também ficou com a aparência um pouco fragilizada. E essas imagens de pessoas nessas condições circulavam muito, inclusive como uma estratégia de chocar a população, principalmente mais abastada e também de outras regiões, a ajudar essa população que estava morrendo de fome, e a verdade é essa. O que é que os políticos da época fizeram? Bem, muitos senadores, deputados, políticos do Império do Brasil trataram em seus discursos desse fenômeno, né, de como o governo poderia acabar com essa situação de seca. Claro, não acabar com a situação de seca, mas como o governo poderia agir diante daquela calamidade que estava sendo enfrentada por pessoas do norte do Brasil, do que hoje nós chamamos especialmente de Nordeste, né? Um desses políticos foi o engenheiro André Rebouças. André Rebouças era senador do Império
e ele fez uma série de discursos, e desses discursos também a professora Severo trata no seu texto, que inclusive vou deixar o link aqui no vídeo, vocês podem consultar depois, em que ele defendia que a solução para a crise aqui no Brasil era fazer com que o governo pagasse salário a essas pessoas que estavam passando fome e elas desenvolvessem atividades de trabalho em diversas áreas, né? Um pouco que a Inglaterra estava, de acordo com o que ele dizia, fazendo na Índia, que também estava passando por aquele mesmo problema de seca que o Brasil vinha enfrentando em finais do século XIX, né? O que foi que o governo fez? Primeiro, o governo, uma das coisas que o governo começou a fazer a partir de então foi a construção de muitos açudes, barragens, né, para que em momentos de estiagem houvesse reservatórios que pudessem suprir as necessidades das pessoas. Naquele momento, como a necessidade das pessoas era urgentemente de alimentos, houve também a distribuição de alimentos. Os números a respeito das mortes ocorridas devido a essa seca, eles são bastante imprecisos, mas um documento que está disponível no site do Senado Federal indica que em torno de 500.000 de pessoas morreram devido a essa seca de 1873, que durou a 1877, 1877, 1878, 1879. Foram 3 anos de intensa seca que, enfim, vitimou muita gente no Nordeste. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam e até a próxima.